Agora temos um convidado, né, Paula? É isso aí, assim como a gente já conversou, né, Vitor Brown, no início do jornal, que a gente estava aqui desde o dia 7 de outubro acompanhando essa guerra, que já está prestes, inclusive, a completar um mês na próxima semana. O conflito já deixou mais de 10.600 mortos e agora a troca de ataques do exército israelense com o Hezbollah preocupa autoridades internacionais sobre uma possível intensificação da guerra. É justamente sobre esse assunto que temos mais um convidado que vai conversar com a gente agora, o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Marcos Nobel. Tudo bem, Marcos? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Vitor. Estou à disposição de vocês. Perfeito. Nós queremos uma atualização sua sobre as últimas atualizações mesmo da guerra que o senhor traz para a gente, sobre essa possível intensificação que a gente falou agora por causa da troca de ataques do exército israelense contra o Hezbollah. Como vocês veem, o Estado de Israel ele é cercado de inimigos hostis, né? No sul nós temos o Hamas, no sul do Líbano, no norte de Israel, o grande problema do Hezbollah, que é um grupo terrorista da mesma forma, municiado pelo Irã. E o grande problema atual, Israel é muito focado em um detalhe, né? A busca pelos reféns. Israel não vai descansar enquanto não chegar a capturar esses reféns que estão em poder do grupo terrorista Hamas. Por isso que Israel está minando pontos específicos do Hamas dentro da faixa de Gaza para justamente enfraquecer o adversário e poder chegar e pegar os reféns. Vejam, nenhum processo de cessar-fogo vai ser desencadeado enquanto o Hamas não liberar os reféns. Isso é uma questão de honra para Israel. Israel foi invadido, mais de 1.400 mortos, mais de 240 reféns estão em poder do Hamas. Então, isso é o que mantém essa ação de Israel nos focos do grupo terrorista Hamas, não na população palestina, que é oprimida pelo grupo Hamas. Veja, vocês tocaram nessa questão da ajuda humanitária, do envio de combustível. Todo o combustível enviado para Gaza, e dizem que o Hamas tem milhares de litros de combustíveis em seu poder dentro dos túneis, e que não é distribuído para a população, não é distribuído para os hospitais, justamente para proteger a sua população. Até um líder do Hamas, quando foi questionado por que o Hamas construiu 500 quilômetros de túnel e não construiu bunkers para proteção da população, esse líder ele falou que essa proteção cabe à ONU, não a eles. Quer dizer, a população de Gaza está totalmente desamparada pelo seu governo, o governo terrorista do Hamas, que só se preocupou durante todos esses anos em se municiar, em se armar cada vez mais para poder atacar Israel. Nesse momento em que a população de Gaza sofre com falta de remédios, com falta de diversos insumos, os seus líderes bilionários, líderes do Hamas, eles têm mais de 3 bilhões de dólares cada um. Então, quer dizer, para onde foi todo esse dinheiro que a ONU, outros países enviavam para ajuda humanitária para a faixa de Gaza durante todos esses anos? Para os cofres dos líderes que estão agora no Catar. Enquanto isso, a população fica toda nessa pobreza. Então, o que nós estamos vendo aqui não é nenhuma ação do governo de Israel, é uma ação opressiva do próprio governo terrorista do Hamas, que oprimiu a sua população durante todos esses anos e deixou de entregar essa ajuda humanitária. Agora, um outro problema que temos também é o norte, é o Hezbollah. Mas Israel está atento, está respondendo a todos os ataques que o Hezbollah faz a Israel, e temos Estados Unidos também apostos também para qualquer outra ação hostil, quer seja do Hezbollah ou do Irã. Pois é, Marcos, eu ia te perguntar justamente isso. Com esse envolvimento agora confirmado do Hezbollah no conflito, que a princípio era velado, era um apoio talvez de ordem retórica, mas agora já se dá no campo de batalha, né, com a abertura dessa outra frente de ataques vindos do Líbano. Agora, com essa entrada de fato do Hezbollah, também dos rebeldes do Iêmen, você acha que Israel também pode, da mesma maneira, ganhar apoio dos seus aliados do Ocidente, Marcos? E aí, estamos falando de Estados Unidos, eventualmente as potências europeias, o Japão, enfim, Israel também pode receber ajuda de aliados, Marcos? Com certeza, com certeza. Veja, a presença americana lá na região justamente é um aviso. Nós estamos aqui. Eu acho que o inimigo comum de todos chama-se Irã.
O Irã, durante todos esses anos, e foi alertado muitas vezes na ONU, que o Irã não só estava enriquecendo urânio para sua bomba nuclear, mas também estava enviando armas clandestinamente para todos esses grupos terroristas. Ou seja, esse ataque que foi feito a Israel tem um inimigo por trás, que é o Irã. Então, todo o Ocidente que está ajudando Israel, está a postos, com certeza é um fator em que vai fazer o Hezbollah, o Irã, pensar duas vezes se eles vão atacar ou não. E vejam que, mesmo já com um mês de guerra, Israel recebe ataques quase que diários da faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas está enviando mísseis para Israel e alguns desses mísseis nessa série já atingiram prédios em Tel Aviv e atormentam toda a população de Israel. E a mesma coisa também no norte. O Hezbollah, acho que há 2 dias atrás, enviou 19 mísseis para Israel e foram contra-atacados para anular esses pontos de onde eles mandam esses mísseis para Israel. Perfeito, Marcos. A pergunta agora é do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Kobayashi, a sua pergunta. Marcos, muito bom dia, é um prazer falar contigo. Marcos, com a guerra desde o dia 7 de outubro, a gente tem visto no mundo todo manifestações antissemitas, né? Pessoas têm se revelado com esse tipo de manifestação, inclusive com manifestações graves. Aliás, toda manifestação antissemita é grave. Eu quero saber de você, que é um representante da comunidade aqui no Brasil, se você tem notícia disso acontecendo também aqui no Brasil. Alguma denúncia, algum incidente, alguma coisa parecida com isso também aqui no Brasil. Nelson, bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema do desdobramento dessa guerra. E já com um mês, né, nós vimos que o antissemitismo, que ele é latente em muitas pessoas, ele aflorou, né, um recrudescimento importante do antissemitismo. Nós tivemos na Europa mais de 1.200 casos de antissemitismo. E aqui no Brasil, nosso setor de denúncias aumentou em 1000% as denúncias de antissemitismo. Tá? No atual momento, graças a Deus, denúncias muito mais relacionadas a atitudes verbais, nenhuma atitude física. Mas nós vemos ao redor do mundo alguns conflitos, vandalização de sinagogas, de entidades judaicas, e nós aqui em São Paulo estamos muito atentos. Nós temos que agradecer muito o governo do estado. O governador fez uma reunião conosco, com o secretário-geral da polícia, delegado-geral, coronéis da inteligência, em que toda a polícia, nós temos um reforço muito importante em todas as entidades judaicas. Então, aqui, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma demonstração de agressões físicas, mas nós estamos atentos. Nós estamos atentos e nós sabemos que, infelizmente, esse antissemitismo ele vai aumentar. O que nós vemos é muitas manifestações da comunidade palestina, isso daqui nós não nos opomos a manifestações, nós somos um país democrático, mas nós vemos que existe uma inversão de valores. Nós vemos que muitas dessas manifestações exaltam o grupo terrorista Hamas, e isso é inadmissível. Esse grupo fez um atentado cruel contra um Estado democrático, e a causa palestina é uma coisa. O grupo terrorista Hamas, que oprime o povo palestino, é outra coisa. Então, isso nós não podemos admitir. Marcos, nesses últimos dias, muito recentemente, inclusive, nós vimos a morte de mais um líder do Hamas. Quando morre um líder, um comandante, alguém ali importante para eles, significa que eles perdem ali a força nessa guerra? Eles acabam enfraquecendo? Como que funciona? Veja, nós sabemos que o Hamas, pelos relatos, que eles têm mais de 40 mil combatentes e vários líderes que não estão na faixa de Gaza, né? Muitos deles não estão na faixa de Gaza. É óbvio que a perda de um líder enfraquece, talvez, não do ponto de vista militar, mas moralmente, o grupo. E é isso que Israel vai querer. Uma coisa é que, depois desse evento, Israel tem o direito e o dever de se defender, e se defender é aniquilar esse grupo terrorista Hamas, que infelizmente utiliza toda a sua população, toda a sua inocente população como escudo humano. Então, se colocando, deixando essas pessoas, crianças na frente, quando Israel vai atacar pontos cirúrgicos, pontos estratégicos desse grupo terrorista. Bom, perfeito. Nós conversamos com o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Marcos Nobel, sobre as atualizações entre a guerra entre
Hamas e Israel. Muito obrigada pela participação aqui hoje, Marcos. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição.